Meu nome é Benedita, mas eu sou conhecida como Dita e gosto muito desse apelido, Dita. E o próprio Padre Neiva me chamava Dita. Aliás, aqui na igreja eu mesmo sou conhecida por Dita. Bem, eu conheci Padre Neiva ainda jovenzinha. Meu pai morava em Conceição Velha, atualmente é Vila Caraípe, é um distrito de São Felipe. E ele promovia as festas do padroeiro lá, São Benedito. E de vez em quando ele convidava Padre Neiva para ir celebrar. E foi assim que eu o conheci. Depois eu vim para aqui para Cruz das Almas, me casei, ele celebrou meu casamento no início de 72. Em 73 ele batizou meu primeiro filho. E em 74 eu fui embora para Santo Amaro, da Purificação. Meu esposo passou no concurso, foi trabalhar e nós tivemos que ir para lá. Interessante que em Santo Amaro eu tinha um padre, o Padre Piton. Me disseram que era primo dele, nunca tive certeza absoluta, até parecia um pouco com ele, Padre Piton. E eu não sei, talvez só por conhecimento, ou por parentesco, não sei, de vez em quando Padre Neiva ia para as festas de Santo Amaro da Purificação, festa de Nossa Senhora da Purificação. Tinha uma pessoa em Santo Amaro, que é daqui de Cruz das Almas, irmã de Consuelo. Consuelo mora ali na Suzana, no final da Suzana. Era Yolandina. E Yolandina sempre mandava recado para mim. Nosso padre vai chegar. Nosso padre está aí. E nós íamos correndo para a igreja para ver Padre Neiva. Meu Deus, como ele acolhia a gente. Ele apresentava a gente ao padre como minha gente de Cruz das Almas. Aqui é minha gente de Cruz das Almas. Era uma docilidade muito grande, era um carinho muito grande. Depois de Padre Piton, Padre José Carlos Santos Silva. E aí, mas de vez em quando ele ia. Foi assim que eu conheci Padre Neiva. Tempos depois nós voltamos para aqui, exatamente em 98. Aí meu esposo aposentou e nós voltamos para aqui, para a nossa terra. 2 anos depois que eu cheguei, eu já era convidada para participar da comissão de festa. Meu Deus, eu não sabia nada da comissão de festa daqui. Mas a confiança nele, a confiança na equipe, a aproximação que eu sempre tive com ele, apesar da distância, me encorajou. Eu fui participar da comissão da festa. Depois, passado algum tempo, ele também me convidou para ministra da Eucaristia. Aí foi um tapa na cara, porque eu disse, o que é que eu sei, o que é que eu posso como ministra da Eucaristia? E padre, não tem condição, padre. Tem sim, eu sei o que é que eu estou fazendo. E ele era assim com aquela rigidez, mas uma rigidez cheia de carinho, né, de proteção, e eu me sentia à vontade. Nós éramos ministros da Eucaristia, das Exéquias e da Palavra. Nós fazíamos tudo ao mesmo tempo. Ajudávamos no altar, naquele tempo não tinha coroinha, e nós ajudávamos no altar. Mas a confiança que ele tinha em mim, não sei de onde nasceu, não sei. E toda vez que ele me convidava para alguma coisa, eu estava ali, confiante também, respondendo sim. Com toda ousadia, com toda audácia, dentro da minha pequenez, mas a minha confiança na amizade e na ajuda dele é que me encorajava para dizer sim. Em 2004, o Apostolado da Oração completou 100 anos aqui na paróquia. E senhorazinha já vinha há mais de 20 anos à frente do apostolado, né? E quem ele achou de colocar como presidente do apostolado? Aí, veja só, quando teve a missa da primeira sexta-feira, que ele ia anunciar na igreja que eu ia ser a presidente, eu não vim. Eu não vim porque eu não me via capaz de ser presidente do maior movimento da igreja naquela época. E ele tinha um apego, assim, uma coisa com o apostolado. Ele via o apostolado da oração como o maior movimento da igreja. E, de fato, era o mais antigo, né? Estava completando 100 anos e a responsabilidade para mim era muito grande. Eu não vim.
Depois eu soube que ele disse, mas será possível um cargo desse tão importante? Eu convido ela e ela não vem. E aí ligou para mim e me intimou. Aí na sexta-feira próxima, primeira sexta-feira próxima, eu vim com a cara e a coragem. E eu assumi pedindo ao povo paciência e ajuda. Porque eu não me achava realmente capaz de conduzir aquele movimento. E aí fui levando. Por 13 anos nós estivemos à frente do apostolado da oração. E foi muito bom para mim, foi muito gratificante, porque me fez crescer como cristã dentro da igreja. Eu via aquilo uma responsabilidade, mas uma missão muito grande, que eu tinha que encarar com responsabilidade, com compromisso, colocando o coração de Jesus à frente e acima de tudo, né? E aí nós, dentro do movimento, nós realizamos alguns retiros, às vezes nós fazíamos ali encontros no centro comunitário, fizemos também uma vez 3 dias de encontro na fazenda de... esqueci o nome, meu Deus, que tem a Rosário, no sítio de Rosário. Fizemos algumas viagens para Salvador, para Salbara, para Itaberaba. Então, de vez em quando, nós fazíamos assim, aquela viagem de oração, era de visita a lugares, assim, a igrejas, a lugares onde a nossa fé e a nossa espiritualidade pudesse crescer também, entendeu? Não era um passeio de turismo, era uma viagem de igreja. Então foi assim a nossa caminhada dentro do apostolado. E o movimento foi crescendo. Eu me lembro que as primeiras sextas-feiras nós pedíamos muito ao povo que viesse todos de branco. E era muito bonito naquela época. Hoje, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e disse, olha, eu sinto falta do tempo em que todo mundo vinha de branco. E quem tinha fita, vinha com a fita. Aquela igreja, a primeira sexta-feira, ficava linda, repleta de pessoas do coração de Jesus que participavam do apostolado com sua fita no pescoço. Era muito bonito. Quando o Padre Gil veio para aqui, que ele foi celebrar a primeira missa, a missa da primeira sexta-feira, a primeira vez, depois ele me chamou e me deu parabéns. Dita, parabéns, a igreja estava linda. Eu disse, não é parabéns para mim, parabéns para o coração de Jesus. Dita não faz nada. Tudo é o coração de Jesus, o convite é do coração de Jesus. O sim que o povo dá, não dá para a Dita, dá para o coração de Jesus, né? E foi assim, Padre Neiva para mim foi um ídolo. Padre Neiva para mim foi um grande exemplo. E o que mais me admirava nele, não sei, outras pessoas podem até, com certeza vão falar, era da força que ele tinha. Era força física, força espiritual, emocional. Quando eu vim de Santo Amaro, eu me lembro que Josi, já bem novinha, cantava o salmo e tinha uma pessoa aqui chamada Risadinha. Ele foi embora depois daqui e já faleceu essa pessoa. Ele era chamado de Risadinha porque ele também só andava sorrindo. Ele ajudava no altar. Padre Neiva não tinha diáconos no início. Padre Neiva não tinha ministros da Eucaristia. Padre Neiva não tinha coroinhas. E ele dava conta de tudo. Cruz das Almas era uma paróquia só. E ele dava conta de tudo. Ele atendia nas comunidades rurais, atendia aqui. Eu não sei como ele tinha tanta força, tanta energia. Às vezes no carro e no início, como ele dizia, no lombo de um animal, né? Então a vida dele foi uma vida assim de doação, de entrega mesmo. E ele, o mais interessante, que todos esses movimentos, eu vi aqui o amigo falando, de cursilho, de encontro de casais com Cristo, de escalada, ele participava de tudo. Eu me lembro que o encontro de casais com Cristo eram 3 dias, são ainda 3 dias, e ele estava lá, presente nos 3 dias.
No final do encontro, nós íamos fazer uma avaliação. Ele sabia falar de todas as palestras que ele ouviu. Era uma atenção muito grande, era uma entrega mesmo, ele estava ali atento. E ele, essa palestra foi boa, essa falhou nisso, aquilo. Ele dava conta de tudo. Ainda tinha uma coisa, para participar do encontro, no início, eu já fiz parte da equipe dirigente algumas vezes, e eram indicados os casais, mas passava por ele, esses casais. Porque não é que ele escolhesse assim, esse porque é rico, porque é branco, porque é bonito. Ele indicava pessoas que pudessem dar continuidade àquilo, porque botar por botar, o movimento poderia cair. Então, ele colocava pessoas que ele via que ia levar com responsabilidade e depois essas pessoas podiam atrair os outros. Entendeu? Ele não botava qualquer pessoa, não era discriminação, não. Era o dom de Deus na escolha e na indicação das pessoas. Então, tudo isso ele participava. Era uma pessoa muito dinâmica, Padre Neiva. Padre Neiva foi um exemplo muito grande. Tudo que nós íamos fazer, nós participávamos a ele. A gente não fazia nada por conta própria. E nós tínhamos, ainda hoje tem, mas infelizmente não como naquela época, nós tínhamos a reunião mensal e ele sempre presente. Eu nunca fiz uma reunião sem a presença de Padre Neiva. Depois Padre Antônio chegou, aí ficavam os dois presentes na reunião. Tinha uma ata que se lia, uma prestação de contas, nós rezávamos o terço e ele também fazia oração. Então, ele nunca deixou de participar, porque era a menina dos olhos dele, o apostolado da oração. E ele me dava muita força, muito apoio. E qualquer coisa que eu ia fazer, eu perguntava a ele, procurava saber. Não faça assim, eu acho que não deve fazer assim e tal, por que você não faz assim? E eu via que o caminho certo era aquele que ele estava me indicando, entendeu? Muito sábio o Padre Neiva, muito amigo, muito sábio. Olha, o Concílio da Cristandade eu fiz ainda em Santo Amaro. Meu esposo não fez, mas eu fiz o concílio. Agora, eu fui indicada aqui para ser o casal Ligação Setorial. Toda essa área que hoje pertence à catedral, nós administrávamos, entendeu? E nós tínhamos reunião mensal em Salvador. Todo mês nós íamos. Interessante que cada mês era em uma paróquia diferente. E a gente estava lá. Nem conhecia direito, o Nildo não dirigia em Salvador, mas a gente se virava, às vezes de carona, às vezes de táxi, mas eu nunca faltei a uma reunião em Salvador. E vinha e trazia as informações e passava para o grupo. Aí era já no Encontro de Casais com Cristo, que eu participei, coordenei alguns grupos algumas vezes, até, às vezes aparecia assim, casos estranhos, e eu ia conversar com ele, pedir orientação a ele. Não, minha filha, não faça assim não, faça desse jeito, desse, vá levando assim. E aí era uma sabedoria incrível de Padre Neiva. Era um equilíbrio mental, emocional. Padre Neiva era demais. Eu não sei, nessa paixão, quando ele faleceu, eu não vim para o enterro. Eu não quis ver Padre Neiva no caixão. A memória que eu tenho de Padre Neiva é vivo, ativo, entendeu? Eu quis guardar essa memória dele. Eu não quis vê-lo no caixão. Eu não vim. Senti muito, mas não vim. Um café que eu tomei na casa dele. Eu fui visitá-lo. Eu me lembro que ele me deu um abraço tão grande, ele era pesado, né? Ele era forte, ele era pesado. E ele me puxou, ele estava sentado no sofá assistindo televisão, ele me puxou para me dar um abraço, quase eu caí em cima dele. Quase eu caí naquele aperto. E aí, Nilda levou lá para dentro para tomar café e ele, Nilda, bote uma xícara aqui. E aí me fez tomar café com ele, ficamos um tempo, conversamos. Foi a última vez que eu vi. Ele ministrava, ele passava para a gente qualquer responsabilidade, mas ele acompanhava, entendeu? Ele dava aquela força, ele acompanhava a gente de um jeito que você acreditava, eu sou capaz, mesmo sem ser, eu sou capaz.
Não pela sua capacidade, mas pelo apoio que vinha dele, entendeu? Era uma coisa assim, meio paterna dele. E a gente conversava muitas vezes, eu vinha, entrava naquele escritório dele e a gente conversava muito, muito. Às vezes até coisas que ele conversava comigo e dizia assim, o que é que você acha? Quando ele dizia, o que é que você acha? Faltava chão. O que é que eu vou dizer a Padre Ney, uma pessoa tão sábia? Entendeu? O que é que você acha? Às vezes ele está escrevendo alguma coisa, falando alguma coisa, mas era assim. Ele me aprontou algumas também, viu? Umas 2 ou 3 vezes ele veio, ele não estava bem de saúde, mas ele vinha celebrar. Era missa e ele tinha que celebrar, e ele vinha celebrar. Aí eu já estava ministra, e foram 2 ou 3 vezes que ele disse assim, minha filha, você faz a reflexão do Evangelho, que hoje eu não estou bem. Vá, imagine, pegar de surpresa. Eu olhava assim, Padre Neiva, você vai, você faz. Aí ligeiramente eu passava o olho ali naquilo, me entregava nas mãos do Espírito Santo, falava qualquer coisa para completar, para não deixar o espaço em branco. Outra confiança também que ele tinha muito em mim, ninguém sabe disso. Ele falava muito na homilia, né? Ele falava muito, e o povo às vezes até reclamava que ele falava demais. E ele fazia assim, porque o ministro da Eucaristia antigamente ficava no altar, não tinha coroinha, nós ficávamos no altar. Ele fez assim, minha filha, sente naquela cadeira, perto do ambão. Se eu estiver falando demais, você puxa a minha batina. É muita confiança, entendeu? E aí eu calculava mais ou menos, quando eu dava um toque, ele fazia assim, aí concluía. Era muita confiança entre mim e Padre Neiva. Meu pai. Não, isso aqui foi do centenário dele, que a Lino fez o livro, e como ele dizia, nós tínhamos o Jornal do Bom Sucesso. A senhora fez parte dessa construção do jornal? Do jornal, eu tenho cerca de 70 artigos no jornal. Eu tenho. Depois a Lino queria até publicar, fazer um livro. Não quero não. Não quero não. Esses artigos tratavam sobre o quê? Geralmente eu falava sobre os festejos da época. Era São João, eu procurava falar de São João, era Todos os Santos, eu procurava falar de Todos os Santos, era Dia das Mães, eu procurava falar, entendeu? Era de acordo com o que celebrava, o que se festejava naquela época, naquela semana, ou naquele mês. Geralmente era assim. E aqui tem um artigo que ele era chamado de Jequitibá, por essa fortaleza toda dele, né? Pois é. E aqui eu escrevi, isso aqui era cantado, mas eu, depois de tantos anos, eu não me lembro. Lutei hoje para me lembrar da melodia, mas eu não me lembro. Mas que dizia assim, salve, salve Jequitibá, nosso orgulho, nossa alegria, grande mestre, eterno pastor, entre nós a derramar seu conhecimento e sabedoria, ao pregar e viver o amor. Padre por Deus enviado, para essa grande labuta, por tantas paróquias andou. Obediente ao Pai amado, sempre reto na fé, na conduta, há 51 anos aqui chegou. Quando ele fazia 51 anos de padre em Cruz das Almas. Cruz das Almas o acolheu, sem conhecer a sua grandeza, que aos poucos vai exalando, a nossa paróquia cresceu, com luta, compromisso e firmeza, que ainda hoje vai aflorando. Em cada eloquente homilia, a riqueza da mensagem plena, de acolhimento, coerência e zelo. Padre amante de Maria, servir a Deus foi seu lema, com honestidade, atenção e desvelo. Convivendo com as diferenças políticas, religiosas, culturais, faz-se respeitado e amado por essa população imensa. Suas lições nos serão imortais. Em tudo, Jequitibá aclamado. Padre Neiva jamais insinuou partido político dentro da igreja. Padre Neiva jamais falou assim de outros segmentos
ele falava da religião católica, ele falava sobre Maria, ele falava sobre Deus, sobre Jesus, como igreja católica. O que estava lá fora, era lá fora. Mas eu acho que no momento que ele falava de Deus com tanta convicção, com tanta certeza, era o suficiente para quem estava ouvindo. Não precisava tocar em outros segmentos. Então, ele tinha essa coisa e o povo tinha muito respeito por ele. Justamente por isso. Uma vez veio aqui uma pessoa de um outro segmento fazer um show na praça. E era uma pessoa nova, inexperiente. Diga esse padrezinho, Padre Neiva, pois a reação de alguns pastores foi bem evidente, porque sabia do respeito que ele tinha a outras igrejas, entendeu? Então, alguns pastores se sentiram ofendidos por aquela ofensa feita a Padre Neiva. Mas foi por infantilidade daquela pessoa que estava na praça, fazendo seu show. Mas ele tinha ainda essa qualidade de respeitar os partidos políticos, de respeitar, dava aquela orientação, entendeu? Orientava todo mundo, mas com muito respeito, com muito cuidado. E as outras igrejas, ele mantinha, assim, todo respeito.